Quem diria, hein, senhor Éder? A gente falando de um lançamento do Jorge Romero, aí, o senhorzinho já falecido, em pleno 2021, por essa nem vocês aí do canal esperavam, hein? Um senhor visita um parque de diversões onde é hostilizado por adultos, jovens e crianças. É um filme de terror em que a discriminação com idosos, o etarismo, é o vilão. Então, pra quem não conhece, o Jorge Romero é um dos grandíssimos diretores aí de terror do cinema, né? Ele é conhecido como o pai dos zumbis, né? Fez vários filmes que ele vai lá e coloca um pouquinho de crítica social foda ali na história também. Então ele vai pegar a imagem, a figura desses monstros pra discutir muitas vezes consumismo, racismo. E aqui tem um pouquinho dessa veia, a gente vai comentar um pouco disso, mas eu queria primeiro dar um contexto desse filme, né? Como é que ele surgiu aqui, esse filme de 1973, agora em 2021? Basicamente, né, o Amusement Park, né, o Parque de Diversões em tradução literal, é um filme encomendado por uma organização ali que joga luz a esses problemas do etarismo, né, que nem o Éder explicou, essa discriminação por conta da idade, e aí chamou o Romero para fazer esse filme meio que vendendo essa mensagem ali para ele. Fez ali, filmou em 3 dias, rapidinho, entregou o filme, os caras claramente ficaram assustados com o resultado, e aí ele foi pra gaveta, ele nunca foi lançado comercialmente. Muitos anos depois, um cara ali chegou com uma cópia pro Romero, quando ele já estava ali prestes a morrer, foi algumas semanas antes dele morrer, ele conseguiu assistir ao filme, e curiosamente ele falou que ele não achava o filme nada demais, na verdade tinha sido uma peça aí publicitária que ele tinha feito na vida, o que, pelo contrário, a esposa dele discordava, assim, fortemente. Tanto é que depois que ele morreu, ela pegou esse filme, encampou ali uma cruzada para restaurar ali desde 2017 na Fundação Jorge Romero, que ela coordena. E enfim, ele conseguiu ser exibido pela primeira vez no Museu de Arte Moderna ali de Nova York. E agora ele chega na plataforma do Shudder, né, de terror lá dos Estados Unidos, para todo mundo poder assistir. Então antes de passar a bola aí pro Éder, é preciso dizer que esse filme ele tem um quê panfletário. Ali no começo e no final do filme você tem um cara que de fato passa essa mensagem claramente ali pra gente na tela, falando dos problemas do etarismo. Então, eventualmente, o filme ele tem uma coisa um pouco repetitiva, ele tem uma coisa um pouco óbvia, mas nesse caminho ele também tem uns desvios bastante interessantes, e é aí que a gente entra no filme, não é, Éder? Exatamente. Eu queria começar dizendo aqui que Natan também é cultura. Veja só, ele deu uma aula pra gente aqui praticamente sobre aí, curiosidades por trás desse filme aí de Jorge Romero. E eu só queria aqui enfatizar que Jorge Romero, se ele estivesse vivo, ele seria um grande diretor para dirigir, por exemplo, A História do Mundo em 2021, porque tá realmente uma loucura. Ele sempre teve essa fascinação aí por críticas fodas, como o Natan mesmo disse em seus filmes. E nesse aqui ele faz isso também. É um filme muito curto também, né? É um filme apenas de 1 hora, então assim, é como se você fosse assistir uma série, um episódio de uma série. Mas assim, é um filme que me causou estranhamento no início e eu ainda tô pensando um pouco sobre ele. Eu não tenho exatamente, quem sabe até o final desse vídeo eu tenho uma opinião mais formada sobre. Se a gente parar pra pensar nele como uma peça publicitária, eu acho que ele é bastante transgressor, eu acho que ele é bastante experimental, porque a publicidade quer tudo ali certinho, tudo bonitinho, uma mensagem muito, entre aspas, limpa, em que a pessoa que está assistindo possa entender todas as nuances que ali estão presentes. Mas se a gente para pra ver ele como filme, minha primeira impressão ela foi um tanto quanto negativa do filme. Não sei se até o final desse vídeo, né, com a nossa discussão aqui, ela possa mudar um pouco, mas além dele ser bastante literal, eu acho que ele às vezes é um pouco confuso, e aí ele quer colocar muitos temas ao mesmo tempo para discutir sobre essa discriminação com pessoas idosas. Eu acho que fica um filme muito bagunçado pro tempo que ele tem ali, ele não consegue aprofundar muito bem os temas que ele queria trazer. Então, além deles ficarem evidentes, eu acho que eles ficam um pouco superficiais demais. Então, Éder, eu acho que talvez mais que a parte temática, né, que nem você disse, é bastante literal, eu gosto como o filme me afeta sensorialmente, né, como a gente é levado por esse pesadelo ali, desses delírios desse personagem por esse parque de diversões, e a gente vai percebendo que talvez mais do que essa temática em si, a gente tem um filme de terror que discute mais amplamente ali, através dessas metáforas, essas imagens, o mal-estar social, essa alienação que certas personagens têm em viver em comunidade. E aí como é que o filme traz todas essas sensações de não adequação com o mundo, né? A gente tem esse personagem ali que vive nesse pesadelo cheio de outros velhinhos também lesionados, hostilizados. Você vê vários personagens que vão cruzando a tela na frente dele, então a gente vê um monte de perna passando na frente da câmera, braço, um monte de barulho, que eventualmente até silencia ele em determinado momento do filme, ele não consegue mais falar.
E aí quando ele fica sem voz, ele também fica angustiado, porque ele não tem com quem conversar. Então, no silêncio, no barulho, ele não tem paz. Você vê que ele veste aquelas roupas brancas, né? Uma coisa meio asséptica naquele mundo super sujo. E conforme ele vai passando ali por aquele parque de diversões, ele vai se sujando de sangue, de pó. E ele vai ficando também maculado, né? Como ele começa no filme super ingenuzão. E aí ele passa ali a vida na sociedade, ele vai ficando cada vez mais corrompido, cada vez mais traumatizado. E quando a gente chega no final do filme, você vê que roubam até o relógio dele, né? Como se o tempo dele estivesse acabando, e ele tenta contornar isso. Como é que ele faz isso? O tempo inteiro ele tenta comprar as pessoas, ele tenta dar aqueles tickets, aquele dinheiro. Então eu sinto que existe até uma pontada ali nesse capitalismo, né, que faz com que as pessoas só se tornem relevantes para as outras à medida que elas comprem coisas, né? Então as pessoas, elas estão o tempo inteiro pagando para serem notadas, né, pagando para não serem esquecidas. Então não sei o que você acha, Éder, mas eu acho que ele parte dessa questão do etarismo, mas ele também tem pequenas camadas ali pontuadas dessa loucura que esse personagem vai passando. Eu acho que essa questão do parque de diversões é interessante, porque se a gente pensa no filme Despertar dos Mortos, os personagens estão dentro de um shopping. E os zumbis ali, que são os vilões, são essas pessoas que estão cegas por esse sistema capitalista. É muito interessante, porque o shopping também se torna um personagem ali e fica muito evidente essa crítica que ele faz ao capitalismo. Aqui eu acho interessante utilizar o parque de diversões, porque quando a gente pensa em parque de diversão, a gente pensa em quê? Em pessoas jovens, em pessoas que querem adrenalina. Eu não consigo muito pensar em parque de diversão e idosos. E eu acho legal que ele faz esse choque, né? Portanto, tem várias cenas que você vê crianças e idosos ali no mesmo quadro. Ninguém respeita ninguém ali. As pessoas mais novas não respeitam os idosos, né? Ele acaba usando alguns brinquedos ali também para brincar como se fosse ali, encenar situações reais do dia a dia, né? Como aquela cena em que a senhorinha lá bate no carro de outro cara e ele começa a brigar falando que ela nem tem idade mais para dirigir. Então eu acho que essas micro histórias que acontecem ali, porque quando eu comecei a assistir o filme eu achei interessante porque já começa com a quebra da quarta parede, né? Que tem aquele senhor conversando conosco ainda, ele não está ali transvestido ali como personagem que ele representa depois ao longo do filme, que ele me pareceu meio que uma figura de Deus ali, né? Uma figura divina. Então eu vejo que é como se fosse esse Deus, essa figura que vem pra Terra. E ele começa a caminhar e começa a ver que tá tudo errado. No final das contas, ele tá todo estrepado. Ele fala, não quero voltar para esse lugar, porque esse lugar não é legal, né? Então, é meio que um olhar muito pessimista sobre para onde a sociedade caminha, né? Até me lembrou aquela frase do Rousseau, né? Que o homem, ele é bom e ele é corrompido pela sociedade. Nessas leituras doidas mesmo, acho que isso que você comentou dos brinquedos ali serem meio que ressignificados para uma coisa da vida real, eu concordo super com você, né? Não é só o carrinho bate-bate ali, eles vão no freak show e você vê que os caras deslocados são os velhinhos, eles vão ali numa casa de horrores que na verdade ele encontra ali meio que um manicômio. Então, se a gente for pensar nesses delírios, a gente pode até imaginar que na verdade esse personagem ali que começa naquela sala completamente branca, talvez vivesse num asilo, e de alguma forma ele quer sonhar uma coisa maior. Então ele quer ir para um lugar que justamente remeta ele à juventude, que remeta à liberdade, que ele pode transitar por todos os espaços. Só que a realidade bate a porta, né? Então a cada ponto que ele vai passando, ele vai vendo que na verdade ele tá nesse grande asilo ali que enclausura ele cada vez mais. Então o sonho vai virando pesadelo, a gente vai vendo que ele talvez não esteja na melhor das faculdades mentais dele e vai revelando cada vez mais da solidão desse personagem. E aí eu queria propor uma outra discussão aqui, já que a gente tá falando de Jorge Romero, que alguns anos antes desse filme que a gente tá discutindo hoje, fez ali em 68 A Noite dos Mortos-Vivos, que estouraria ele pro mundo aí com esse cinema de zumbis, porque eu acho que dá pra gente fazer também uma leitura desses personagens ali transitando num mundo de zumbis, né? Por um lado, a gente pode pensar nesse senhorzinho, nesses idosos ali que vão vagando pelo pouco espaço que resta pra eles, né? Perdendo vida conforme eles vão cada vez mais andando, consumindo muita coisa, que são esquecidos e que cada vez mais a gente vê menos idosos, né? Conforme o filme vai avançando, então eles vão vagando sozinhos ali por aquele espaço. Ou por um outro lado, a gente pode ver esses jovens ali que estão preocupados com os próprios desejos, em se divertir, em comprar, nessa coisa que o próprio Éder disse ali do supermercado, do Despertar dos Mortos, nesse parque de diversões ali que vai ser a coisa que eles vão fruir todos esses desejos, né? Vão externalizar tudo isso e à medida que fazem isso eles vão esquecendo as pessoas que ficaram para trás, então eles meio que também estão zumbificados ali por esses desejos, enquanto os outros estão zumbificados porque são esquecidos. Então acho que tem uma dinâmica dupla aí desses zumbis, por um lado do abandono, por outro da alienação. Não sei se você vê alguma coisa de zumbi nesse filme também, né, falando em Romero. A introdução do filme, né, quando esse personagem ele fala diretamente conosco, quando ele quebra a quarta parede, como eu havia dito, ele fala que um dos problemas dos idosos é a dificuldade de locomoção, né, que aos poucos
essa dificuldade vai aumentando, também tem a negligência com essas pessoas. Pode até ser, quando ele fala dessa dificuldade de locomoção, mas eu não sei necessariamente se eu vejo a questão dos zumbis. Uma coisa que eu talvez faria um paralelo é mais com uma questão estética e estrutural. O que eu quero dizer? Muitos anos, antes da gente chegar nessas séries glamourosas de zumbi, nesses filmes de milhões de dólares, os filmes de zumbi lá atrás, eles eram considerados filmes mais B, né? Eram aqueles filmes meio que as pessoas não levavam tão a sério, e por mais que esses filmes tivessem essas críticas sociais, elas às vezes ficavam de lado. Esse filme ele tem um pouco dessa aura, desse filme feito ali mais na guerrilha, desse filme feito mais nessa espontaneidade, que essas pessoas se juntam e pegam de certa forma suas mazelas pessoais para colocarem ali em frente às câmeras, né? Mas eu vejo pessoas ali que estão naquele ambiente olhar para eles de uma forma meio estranha. O que esses corpos estão fazendo aqui? Será que esse é o lugar deles aqui? Então eu acho que tudo isso talvez possa causar esse estranhamento, entre aspas, de um filme de terror, né? Não, eu concordo, eu diria até um pouco mais, né? Se a gente for pensar aí na questão da temática, né? Esse filme ali, deixando muito claro, um terror social do governo, né? O que a gente vai fazer em questão de políticas públicas para lidar com todas essas pessoas, né? Como eu disse, seja por um lado que já não prestam, entre aspas, né, para essa sociedade que precisa produzir, que precisa consumir, ou por outro, com essas pessoas que precisam consumir o tempo inteiro, a gente não tem estímulo suficiente para dar. São pessoas que estão ali perdidas e que também, ou desiludidas, ou seguindo num automático na vida, né? Então, por isso que eu vejo essa coisa da zumbificação ali. Se a gente parar pra pensar no filme, ele acaba sendo bem sucedido, porque é um filme que foi feito há tantos anos, e veja bem que ele acaba sendo ainda um filme atemporal. Porque os problemas que aconteceram lá atrás ainda são os mesmos problemas que acontecem hoje com relação ao capitalismo, ao consumismo e também com relação a como os idosos são tratados na nossa sociedade, né? A gente não tem um mundo projetado para pessoas idosas, né? A gente sempre tem essa visão de quanto mais jovem, melhor. E a gente vê isso hoje nos filtros das redes sociais que a gente usa, esse culto, né? E aí, antes da gente encerrar esse vídeo aqui, eu queria provocar o Éder aqui com uma pergunta que é um debate que a gente vê muito hoje no cinema com outros filmes. Eu achei super conveniente nesse, até meio irônico, né? A gente tem esses filmes, tipo Filho de Saul, que vai ali tratar do Holocausto, até mesmo 1917, né, da Segunda Guerra Mundial, que a gente tem esses personagens que vão passando ali como uma espécie de parque de diversões, né? Então uma coisa que essas pessoas criticam muito nesses filmes, né? Não necessariamente eu concordo, eu gosto do Filho de Saul, mas eu precisaria rever porque eu vi antes de ter essa discussão em mente, mas resumidamente são esses filmes que, como o próprio personagem ali do começo do filme diz, né, ele quer que você sinta a coisa na pele, então ele vai fazer você imergir nessa realidade, sentir a dor, explorar essa dor desse personagem, para que a gente fique engajado no filme, que a gente tenha um fator muito maior de entretenimento, da gente estar se sentindo ali visceral naquela montanha-russa louca de emoções que a gente está passando, do que de fato se propor a debater a complexidade e a dureza do tema que está por trás disso tudo. Mas não sei se o Éder viu de alguma forma essa discussão ou se agora, evocando ela, te suscita alguma coisa, cara. Bom, Nathan, eu não vejo muito dessa forma, porque se a gente pegar filmes como 1917, que teve toda aquela questão ali, quase que um plano sequência, ou o Filho de Saul também, que tem esse rigor estético muito forte com relação a como a câmera vai percorrer entre o personagem e os ambientes, às vezes a música utilizada, aquele som super refinado para criar aquela atmosfera e para potencializar a dor daquelas histórias que estão sendo contadas. E eu não vejo isso nesse filme, né? Como você mesmo citou lá atrás, é um filme que foi feito em 3 dias, é um filme muito mais experimental, é um filme muito mais cru. Então eu não consigo ver muito esse refino aí para criar essa, quase que entre aspas, esse entretenimento com relação à dor do outro. Éder, eu concordo com você, eu acho engraçado até que esse filme, ele deixe muito claro isso no próprio título, né? É justamente a gente acompanhando o sofrimento desse personagem num parque de diversões, né? Que é justamente a discussão que a gente tem muito premente aqui hoje em dia. Eu não sei se essa discussão era uma coisa que estava em voga ali na época, a gente tem até aquela coisa da imagem abjeta, o Éder certamente lembra que a gente fez aula junto sobre esse assunto ali nos anos 60, de um filme que também usava um movimento de câmera para deixar explícita a dor e as pessoas achavam pornográfica aquela dor num filme chamado Capô,
que é um texto muito legal, inclusive, enfim, a gente não vai detalhar aqui, porque senão a gente seria um outro vídeo, mas procurem aí o texto do Jacques Rivette que fala sobre isso. Mas eu acho que um outro fator que também diferencia um pouco essa montanha-russa de emoções aqui desse filme é que ele lida muito menos com o realismo, né? Que a gente tá justamente nessa coisa mais sobrenatural, nessas confusões ali que nem a gente tinha falado, e eu acho que isso traz uma outra dinâmica para toda essa montanha-russa. Acho que acaba entrando numa camada muito mais de gênero, né? De exercício de linguagem, até mais do que de fato a questão da proposta temática do filme. E agora chegou aquele momento do Vim Te Recomendar, mas para calar a boca daqueles que falam que eu nunca trago uma referência aqui, hoje eu tenho uma dica ótima para trazer para vocês. Então, por favor, eu deveria colocar uma salva de palmas aqui, um somzinho de palmas aqui na edição, mas eu vou deixar a minha dica por último, você vai dizer primeiro a sua dica. Você fez todo esse para os tambores para depois dar aquela brochada, meu querido. Já lança de uma vez aí. Eu vou mandar então. Acabo trazendo muita dica de séries. Teve uma que me chamou muita atenção, uma série nacional do Amazon Prime chamada Manhãs de Setembro, protagonizada por a nossa queridíssima, incrível e muito talentosa Lineker. Então assim, a série conta a história de uma mulher trans que ela descobre que ela tem um filho de 10 anos e ela precisa lidar com isso, precisa inseri-lo em sua vida. Tem uma questão de rejeição, tem uma questão dela tá querendo, enfim, conquistar os seus sonhos. Então, um elenco é incrível, tem a Lineker, tem a Linda Quebrada, tem a Karine Telles. Então, assim, é uma série curta, com episódios curtos, muito bem filmada, muito bem atuada. Então, assim, 10 de 10, aconselho muito que vocês assistam essa série também, e é conteúdo nacional, que é coisa que a gente gosta aqui nesse canal, não é mesmo, Nathan? É isso aí, falando também em Linda Quebrada, e aproveitem para ver o nosso último vídeo aí de Urias, que também aí faz parte dessa nova geração de artistas do nosso Brasil. Dá trabalho esses vídeos, a gente vai fazer mais vídeos, então assistam lá que tá ótimo. E aí agora a minha recomendação, já que a gente tá nesse universo de terror, né, do Shudder, aí dessa plataforma de streaming americana, que se Deus quiser algum dia chega aqui no Brasil também, eu vou recomendar um outro filme que tá lá, que chama Anything for Jackson, que é um filme de terror, obviamente, que vai ali trazer um casal de velhinhos que são muito fofinhos, mas também satanistas. E aí o que eles decidem fazer? Eles raptam uma grávida pra pegar e trazer a alma do netinho deles que morreu no feto da criança que essa moça vai parir. Então assim, super programa família, né, pra vocês assistirem, mas ó, recomendo fortemente, porque ele tem uns ecos ali que você pode lembrar de Hereditário por conta da temática, mas eu acho muito doido que ele tem essa coisa do terror ali, classicão que você pisa, mas ao mesmo tempo também uma coisa meio psicológica. E já que a gente tá falando aqui de um diretor super aclamado, deixem aqui nos comentários qual que é o seu filme favorito de Jorge Romero, se é o classicão aí, Noite dos Mortos-Vivos, ou se vocês também têm umas pérolas perdidas. Ou digam aí qual é o filme de mortos-vivos de zumbis aí que vocês mais gostam aí da atualidade. Não vale o da Netflix lá do Zack Snyder, pelo amor de Deus, tá? Porque aquele é muito ruim. Mas tirando esse aí, a gente tá aberto aí a várias dicas, tá bom? Valeu, gente. Valeu e tchau.